Bom, então essa última parte sobre mecanismos, quer dizer, a gente ainda vai continuar vendo um pouco sobre mecanismo nas próximas unidades da disciplina, tá? Mas isso vai encerrar esse conjunto de slides aqui. E eu sugiro que antes de começar a ver o vídeo, você dê uma revisada no VCG, né, nas definições de que é um mecanismo, aquela ideia do par FP, o F escolhe a alternativa a partir das valorações dos participantes, P, você tem um PI para cada participante, I, dizendo quanto que o P vai pagar a partir dessas valorações, e aí o mecanismo VCG tinha aquela ideia que você tinha que escolher a alternativa que maximizasse o bem-estar social, e você tinha aquela característica dos preços, né? Você tinha a função de preço tinha que ser uma função HI, que não dependia da valoração do jogador I, menos a soma do bem-estar social dos outros jogadores. Tá? E aí, no vídeo passado, a gente viu uma coisa muito interessante sobre o mecanismo VCG, é que ele é a prova de estratégia. Né? Então, desde que você defina a sua função F, escolhendo uma alternativa que maximize o bem-estar social, e desde que você use os preços com aquela estrutura, você tem um mecanismo à prova de estratégia. Tá? Então, o VCG, no fim das contas, serve para muitas coisas diferentes, e a gente viu alguns exemplos no final do vídeo. E também a gente viu a regra de pivotação de Clark, né, que é uma forma de escolher essas funções HI, que é a forma mais utilizada. E aí a gente aplicou a regra de pivotação de Clark em alguns exemplos, né, de leilão, etc., troca bilateral. E aí hoje a gente vai ver alguns resultados teóricos, principalmente que tem a ver com a regra de pivotação de Clark. Tá? Então, vamos ver algumas propriedades serem interessantes para um mecanismo ter. Tá? A gente diz que um mecanismo ele é individualmente racional, e esse ex post é o latim para pós-fato, né? Depois que você sabe o resultado do mecanismo, tá? Ele individualmente racional se a utilidade do jogador I, ou participante I, é sempre maior ou igual a zero quando ele diz a verdade. Tá? Então, a utilidade de todos os participantes é não negativa quando eles estão dizendo a verdade. Então, quando o jogador diz a verdade, F calcula essa alternativa aqui, digamos A, né, por qual ele dá valor VI de A, e ele paga algum preço PI que depende do valor dos outros jogadores. É exatamente o que essa expressão está dizendo para a gente. Né? Isso daqui é a utilidade do jogador I para V1 até Vn. Tá? Então, ser individualmente racional é uma coisa interessante. Né? A gente está dizendo que a utilidade do participante, ninguém perde nada ao participar do mecanismo. Tá? Que é o que você gostaria, né? Por exemplo, se você for entrar para um leilão que você possa perder dinheiro sem ganhar o item, não faz muito sentido. É melhor você não participar do leilão e ter utilidade zero do que participar do leilão e ter utilidade negativa. Outra propriedade interessante para um mecanismo é que ele não tenha transferências positivas. A gente diz que ele não tem transferência positiva se o preço cobrado para todo jogador I, não importa quais são as valorações dos jogadores, né, o que os jogadores estão dizendo, esse preço for sempre maior ou igual a zero. Porque se o preço for menor que zero, na verdade significa que ao invés de eu estar cobrando, eu estou dando dinheiro para o jogador. A gente viu esse exemplo lá na troca bilateral, né, no finzinho do último vídeo, onde a gente tinha que pagar para as pessoas, né? Que aquilo lá não era uma transferência positiva, era uma transferência negativa. Então, quando a gente viu o leilão reverso, né? O leilão reverso, você quer pagar para alguém construir um prédio para você. Então, ele é um leilão que não tem, ele tem transferência positiva, né? Eu estou dando dinheiro para a pessoa, estou transferindo dinheiro para a pessoa, não tirando dinheiro da pessoa.
Tá? Então aqui a ideia é de que nenhum participante recebe dinheiro, ele só paga, ou ele paga zero, ou ele paga alguma coisa, não recebe dinheiro. Tá? E relembrando a regra de Clark, a gente tinha que o preço pago pelo jogador I era a externalidade dele, né? Então, qual seria o ótimo social se o jogador I não participasse do mecanismo, né? Menos qual foi o ótimo para a sociedade sem incluir o I, dado que o I participou do mecanismo. Né? Então, é o impacto que ele causa na sociedade, nos outros da sociedade. Bom, então a gente vai ver por que essa regra de pivotação de Clark é interessante. Tá? Você tem um mecanismo VCG com a regra de pivotação de Clark, esse mecanismo não vai ter transferências positivas. Tá? E se a valoração de todos os jogadores para todas as alternativas for maior ou igual a zero, a gente tem que esse mecanismo também é individualmente racional. Tá? Então isso mostra que a regra de pivotação de Clark ela é muito bem apropriada quando você quer um cenário onde as pessoas devem pagar por alguma coisa, por exemplo, num leilão, né? Mas ela não é apropriada para o caso onde você tem um leilão reverso, né? Porque num leilão reverso você quer pagar para as pessoas, mas se você usar a regra de pivotação de Clark, isso não vai dar certo, né? Você tem que, no leilão reverso, você não quer cobrar das pessoas para que elas digam a verdade, você quer pagar para as pessoas para que elas construam alguma coisa. Tá? Então, a prova é o seguinte, pega um jogador I, tá? Digamos que quando o jogador 1 está falando V1, o jogador 2 está falando V2, até o jogador N está falando VN, a alternativa escolhida seja A. Né? E digamos que quando, se o jogador I não estivesse no mecanismo, você escolheria a alternativa B, porque ela é a que maximiza o bem-estar social sem o I. Né? Então vamos mostrar primeiro que é individualmente racional. Então a utilidade do jogador I é igual a VI da alternativa escolhida menos o preço que ele paga. Né? E aí a gente sabe que pela regra de Clark, o preço que ele paga é o melhor bem-estar social que a sociedade poderia ter sem o I participar, menos o bem-estar da sociedade, dado que o I participou. Né? E aí isso daqui, né, se você soma esses dois termos, você tem essa soma de VJA, né? E como VI B é maior ou igual a zero, né? Você sabe que esse somatório é menor ou igual do que esse somatório. Né? Por causa do menos, então a gente pode usar a desigualdade nesse sentido. Tá? E aí, a gente tem que esse somatório menos esse somatório é maior ou igual a zero. Por quê? Porque A é a alternativa que maximiza esse somatório, B é uma alternativa qualquer. Então, esse cara é ótimo, com certeza. Esse cara aqui é menor ou igual ao ótimo. Né? Então, a gente tem esse maior ou igual a zero. E eu vou mostrar que a gente não tem transferências positivas. Tá? Então, a gente tem que mostrar que o preço que o jogador I paga é maior ou igual a zero. Então, o preço que ele paga, pela regra de Clark, é esse daqui, né? E isso daqui é maior ou igual a zero. Por quê? Porque B é a alternativa ótima quando o jogador I não participa, né, do mecanismo. Né? E a alternativa A é uma alternativa qualquer. Então a ótima é sempre maior ou igual do que uma qualquer. Tá? Então a gente tem esse maior ou igual a zero aqui.
E outro resultado que eu quero mostrar é o seguinte. Eu quero mostrar uma relação no mecanismo qualquer, que seja a prova de estratégia com com o VCG, tá? Ou eu quero meio que caracterizar que é um mecanismo que seja a prova de estratégia, tá? Então, para ele ser a prova de estratégia, lembrando, a gente precisa que todo jogador e quaisquer valorações que os jogadores possam ter, quando o jogador I mentir a valoração dele para V e linha, e de forma que quando ele fala a verdade, a alternativa escolhida é A, e quando ele mente, a alternativa escolhida é A', a gente precisa que a utilidade dele, quando ele falou a verdade, seja maior ou igual do que a utilidade quando ele mentiu. Né? Então, VI da alternativa A, menos o preço que ele está pagando, quando ele falou a verdade, tem que ser maior ou igual do que VI de A', que é o valor da alternativa que foi escolhida quando ele mentiu, menos o preço que ele está pagando quando ele mentiu. Tá? E aí, uma proposição interessante é o seguinte: um mecanismo qualquer, que é a prova de estratégia, se e somente se o seguinte for verdade, tá? Para todo jogador I que você escolher e todo V menos I, então fixado as valorações verdadeiras dos outros jogadores, você tem o seguinte: para qualquer alternativa A, existe um preço PA, uma constante, que depende dessa alternativa A, tá? Então, PA aqui é um número que depende de A, tal que o preço pago pelo jogador I, quando os outros estão falando V menos I e ele fala VI, é igual a esse PA, tá? Para qualquer VI que faça a alternativa escolhida CA. Então vamos entender de novo isso daqui, né? Talvez um pouquinho confuso, tá? Então, quando o V menos I está fixado, podem ter vários VIs diferentes que fazem a alternativa A ser escolhida. Né? Pode ser que só exista um, pode ser que uma certa alternativa A não exista nenhum VI, tá? Mas para todo VI que ele falar que fizer a alternativa A ser escolhida, o que eu estou dizendo é que ele paga o mesmo preço, e esse preço então é uma constante aí que depende da alternativa A. Tá? Então, o pagamento do PI não depende de VI, mas sim da alternativa que foi escolhida quando ele falou VI. Tá? Depende dessa maneira indireta. Tá? Ele, às vezes, mudar um pouco o VI, mas mesmo a alternativa continua sendo escolhida, ele continua pagando o mesmo preço. Tá? E o mecanismo, ele otimiza para todo jogador. Tá? Então, para todo VI, a alternativa que você escolhe, quando o jogador I fala VI, é aquela alternativa que maximiza VIA menos PA, tá? Dentro das alternativas que podem ser escolhidas quando o jogador fala VI. Tá? Então, quando o jogador fala VI, a gente... então, nem toda alternativa... às vezes, com V menos I fixo, pode ser que nem toda alternativa possa ocorrer, né, para F de VI, vírgula V menos I, tá? Mas entre aquelas que pode acontecer, a gente está escolhendo uma alternativa A que maximiza VI de A, menos PA, para todo jogador I. Então, vamos mostrar que um mecanismo que satisfaz esse A e B, ele é a prova de estratégia.
tá? E depois a gente mostra a outra direção. Então, digamos que A é a alternativa escolhida quando o jogador I fala a verdade e a linha quando ele mente, né? E a gente está supondo que quando ele fala VI, então isso daqui era aquela nossa hipótese A, né? A nossa condição A, né? Tem um único preço que ele paga, PA, que depende da alternativa que foi escolhida, né? Então foi escolhida a alternativa A quando ele falou a verdade, então ele paga PA. Quando ele mentiu, foi escolhida a alternativa A', então ele paga PA'. Tá? Então a utilidade de quando ele diz a verdade é VI de A menos PA. Né? Mas por B, o mecanismo está otimizando para cada jogador. Tá? Então, o F de VI V menos I é o A que maximiza VA menos PA. Tá? Então, a gente tem que VA menos PA é maior ou igual do que VA' menos PA'. Tá? Então, o que eu estou falando é o seguinte, se o mecanismo, se o preço depende só da alternativa e o mecanismo escolhe a melhor alternativa para todo jogador, né? É uma alternativa só, mas ela é a melhor para cada um dos jogadores, individualmente, então esse mecanismo é a prova de estratégia. Agora, vamos mostrar o contrário. Vamos mostrar que se o mecanismo é a prova de estratégia, ele tem que satisfazer condições A e B. Então, considera um jogador I e considera que VI é a real valoração dele. Vou mostrar que a condição A é necessária. Tá? Então, imagina que para algum VI' que ele pudesse mentir, a alternativa escolhida fosse a mesma, F de VI V menos I fosse igual a F de VI' V menos I, só que o preço pago por quando ele fala VI é maior do que o preço pago quando ele fala VI'. Né? Então o I podia aumentar a utilidade dele declarando VI', porque a mesma alternativa seria escolhida, mas ele pagaria um preço menor. Né? Mas tudo bem, então eu mostrei que PI de VI V menos I é menor ou igual do que P de VI' V menos I. Mas de onde sai o maior igual? Bom, maior igual é o seguinte, você troca qual que é a verdade do jogador. Assume agora que a verdade dele é VI', né? E que ele... então, se fosse... se esse cara aqui fosse estritamente menor, quando a verdade dele for VI', ele pode mentir para VI e aumentar a utilidade dele. Então o mecanismo não é a prova de estratégia. Tá? E a gente precisa agora mostrar que B é uma condição necessária também. Tá? Então imagina que o jogador I... o mecanismo escolhe uma alternativa quando ele fala a verdade, VI, que não é a alternativa que maximiza VIA menos PA. Tá? Bom, então, seja uma linha que está nesse argmax. Né? Então, como essa linha está nesse argmax, tem um VI' que esse jogador pode falar de forma que a linha seja igual a F de VI' V menos I, né? Porque aqui eu estou pegando todo mundo que está na imagem de F ponto V menos I. Então, se o A' está nesse conjunto aqui, né, é porque existe algum VI que eu posso falar aqui que eu obtenho, algum VI', desculpa, que eu obtenho a linha, né? E aí o I podia aumentar a utilidade dele declarando VI' ao invés de declarar VI. Tá? E isso encerra, então, essa parte de mecanismos.